Boa noite. Graça e paz. Vocês podem sentar, por favor. Pode ficar tranquilo que eu não vou usar as 2 horas, não. Eu vou pregar 1 hora com vocês, tá bom? Não, se eu ficar assustado, já vai embora. Não vai ser, não. Nossos cultos lá é 1h30 de duração. Em 1h30, Renata, a gente faz a abertura do culto, louvor de uns 25 minutos, ceia do Senhor, PIB News, levanta, dízimo e oferta e prega. E muita gente se converte. A gente faz tudo em 1h30. Pastor Luiz, privilégio estar com você, sua esposa, na sua casa, com a sua família. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Uma alegria enorme estar com vocês. Eu tenho um apreço muito grande por esse estado. Estava falando com os pastores agora há pouco, estava falando agora com a esposa do Renato um pouquinho. E a gente quer apoiar muito mais os pastores aqui. A gente sabe do que está acontecendo a nível espiritual nesse estado. A gente tem orado por isso e a gente quer apoiar vocês muito mais. Nós teremos, se a gente puder fazer alguma coisa para mudar essa realidade, conta com a gente. É verdade, pode contar mesmo. Dentre eles, pode marcar aí uma imersão boa, que eu trago a equipe aí para estar com vocês. Vai ser um tempo precioso. Para quem não me conhecia, eu sou casado há 35 anos com a mesma esposa. O nome dela é Rosângela. Ela é carioca, foi missionária aqui no Rio Grande do Sul 7 anos. São Luís Gonzaga, Santa Maria, e por último aqui em Charqueadas, aqui pertinho, né? Aqui a igreja que apoiava ela aqui era a Igreja Batista Gaúcha, de Porto Alegre, né? E nós somos casados há 35 anos, nós temos 2 filhos. A Renata é a mais velha, ela é ministra de música, ela e o marido, com uma boa formação. Eles são casados já há uns 6 anos, tem 2 crianças, nós somos avós. O nosso primeiro neto é o Lucas, de 3 anos, fez agora no finalzinho de junho. E nós temos um neto de 1 ano, que é o Tito, filho do meu filho mais novo. E nós temos uma neta de 5 meses, que é a Helena. Linda, o pessoal diz que parece comigo, então eu fico muito feliz. Deus é bom, o importante é ter saúde, né? Já vou pregar a palavra. Então, a Renata e o Jean são nossos pastores de adoração, desenvolvendo um excelente trabalho. Nós temos o Davi, que é o nosso segundo filho, também casado com uma baiana, chama Jamila, uma gente boa, que são os pais do Tito. Então nós temos, ele é o pastor da juventude, não porque é meu filho, não estão no ministério, que são nossos filhos, mas porque um dia decidiram. Meu filho, com 18 anos, entrou na faculdade de administração e entrou num banco. E quando ele estava terminando a faculdade de administração, e ele estava podia seguir carreira para uma série de áreas aí, ou mesmo no próprio banco, ele chegou para mim um dia e pediu para conversar. Disse: fecha a porta do quarto. E eu pensei que era alguma outra coisa. Ele falou: eu não quero mais banco, quero ser pastor que nem você. Você me manda para fazer o curso? Eu falei: mando. Vamos correr atrás. E no mês seguinte, eu estava levando ele a Belo Horizonte para começar o curso dele. A minha filha foi a mesma coisa, ela tinha ido antes, 2 anos antes. Então, foi por vocação. Colocamos nossos filhos nos projetos desde novo, desde criança. No projeto da Jocum, Kings Kids. Você tem ideia, minha filha com 18 anos foi para a China. E ficou 60 dias na China. E eu ficava aqui muito preocupado, com o coração na mão, num projeto de Kings Kids.
E foi muito legal, mas todos foram experiências. Desde novo eu os levei para os campos missionários. Eu ficava 30 dias no campo missionário e levava eles para ver como é que era a realidade lá. Além da sede, nós temos 30 igrejas filhas que organizamos nesses últimos anos, de 2011 para cá, na sua maioria. Até ali a gente organizava e dava autonomia, o Renato conhece bem. Mas de 2011 para cá a gente decidiu que não ia mais dar autonomia, que a gente ia formar uma rede de igrejas. Porque muitas das igrejas que a gente dava autonomia, entrava alguém com outra visão, 5 anos depois ela estava menor do que quando a gente tinha organizado. Não dá para continuar assim. Não é uma denominação, mas é uma rede de igreja chamada Igreja Batista Vida Plena. Eu estou para mudar o nome e talvez eu vou chamar... a nível internacional nós já mudamos. Chama Full Life, né? E nós também vamos mudar aí para o Brasil alguma coisa, outro nome aí. Logo que a gente fala, não é para criar denominação, o vínculo que eles têm comigo é só de amor. Só de amor, não tem vínculo nem de contribuição. Pelo contrário, a gente apoia e sustenta muitos deles. Então temos igrejas em vários lugares do Brasil, em vários estados, desde o Pará, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Paraná. Não temos aqui no Rio Grande do Sul, ainda, né? Quem sabe? Agora, não tem interesse de ficar abrindo igreja, não é interesse, tem interesse em apoiar o corpo de Cristo. Mas temos igreja aqui no Paraguai, muito boa, no centro do Paraguai. Não é uma igreja muito boa, já com algumas congregações. Temos igreja no Chile. Daqui a 10 dias eu vou estar lá no Chile, na nossa igreja, lá no Atacama, em Arica. Temos igreja em Moçambique, Guiné-Bissau. E nessas 30, nem contamos essas lá. Temos alguns projetos na África. Temos missionário em Israel. Temos 4 igrejas no Japão. Nada disso foi nós que fizemos, foi Deus que fez. E Ele continua fazendo. Estamos para inaugurar o templo. Está marcado, viu, Wagner? Para inaugurar o templo. Está marcado, dia 10 de setembro. Nós ficamos numa luta lá, mas vai ligar a energia segunda-feira, CPFL. A gente vai fazer uns 3 cultos teste lá. O primeiro já vai ser dia 29 agora. Nós construímos uma nova sede. Deus nos deu a graça de comprar uma área de 82.500 metros quadrados. E a gente construiu a nossa construção ao todo, a área construída hoje passa de 6.500 metros quadrados. E estamos inaugurando agora. E Deus não habita em templos feitos por mão de homens, a gente não se ilude. Se o Espírito Santo não trouxer as pessoas, não acontece nada. E eu fui muito abençoado com a tua palavra aqui hoje à tarde. Muito grato de ver, Renato, você e sua esposa. A gente se conhece há alguns anos, né? Treinamento de pastores que nós começamos lá, nós oferecemos um treinamento lá para pastores e líderes. Desde 2011, o Renato fez parte da primeira turma, estava dando risada ali com ele, porque quando foi para começar a imersão, nós não sabíamos como começar e eles não sabiam muito bem o que tinha de fazer lá. A junta tinha mandado eles, mas foi bênção, né, Renato? E de lá para cá já caminhamos tanto e é tão bom, né? Desde 2011 que a caminhada dele, a esposa, a família, a igreja. Eu quero compartilhar com você algumas coisas, né? Mas quero falar com você hoje sobre influência. Primeiro vou falar sobre influência. E depois, na segunda parte, que é aquela palavra que o pastor anunciou, aí eu vou falar uma palavra técnica com vocês sobre metodologia de discipulado. Nós estamos também desenvolvendo lá um projeto chamado Atitude 333. Eu falei quarta-feira online, o Renato e o Wagner estavam. E é um projeto de evangelismo assim fantástico.
Eu desenvolvi esse projeto lá em 2017, no segundo semestre, 60 dias, 70 dias no máximo. E em 70 dias nós batizamos 513 ou 514 pessoas. Recebemos 513 ou 514, não falo melhor, em 60 dias de projeto. Então, pela graça de Deus, nós repaginamos tudo. E agora ele está bem mais conciso, porque na época eu não conhecia nada. Eu acho que foi por isso que teve tanto resultado, que eu não conhecia. E dependendo muito do Espírito Santo. Mas era lá, irmãos, pela misericórdia de Deus, durante alguns anos, na igreja local, não estou falando das igrejas filhas. Eu nem sei quantos membros tem as igrejas filhas. Aqui eu acompanho mais do estado de São Paulo, ali de perto. Nós temos igreja filha com 4 anos, com 2.000 membros. Bauru, meu pastor aqui de Bauru, Danilo, que hoje está lá no Japão, porque a gente supervisiona as igrejas. E ele foi em meu nome, passar uns 15 dias lá supervisionando. Eu estava falando com ele agora há pouco, ali na sala. Lá agora são 8 horas da manhã, né? Ele está no fuso, acordou às 5, disse que não estava dormindo, 6 e pouco ele ligou para mim ali, 7 horas ali. E é bem interessante quando você olha para isso, do que Deus vai fazendo. Eu sei dos desafios de vocês aqui. Eu não sou um franco desconhecedor. Eu sei bastante coisa sobre as igrejas evangélicas desse estado. Eu sei bastante coisa sobre, infelizmente, o crescimento da Umbanda, da Quimbanda, do Espiritismo nesse estado. Eu sei algumas coisas. Então eu vou falar algumas coisas com vocês, não como alguém que desconhece a realidade. Mas eu ia falando isso para dizer, mais uma vez, nós batizamos muita gente lá. Ganhamos muita gente. Antes de qualquer coisa, pastor, eu quero dizer uma coisa a você. Quando eu cheguei em Marília, ela era conhecida como uma cidade espírita. Uma das cidades mais espíritas do estado de São Paulo. Ela foi conhecida como uma cidade espírita. O espírita lá tem uma grande faculdade, uma fundação enorme, tem colégio grande e bom o colégio, hospital espírita e centro de federações para todos os lados. Mas a cidade de Marília não é mais conhecida como uma cidade espírita. Hoje houve um crescimento muito grande nesses anos. As igrejas têm crescido. Então, hoje não é mais por causa do espiritismo. Os pastores de todo o Brasil que já foram lá, mais de 22.000 pastores e líderes que já foram treinados gratuitamente na nossa semana de imersão, nunca cobramos uma inscrição. Foram treinados e foram a Marília, não por causa do espiritismo, mas por causa de uma igreja. Então eu sei o que é ser pastor numa cidade espírita, que era espírita. Então o que eu vou falar é também da minha própria experiência. E é tão espírita, e era tão sério o que acontecia lá, que às vezes esses seres espirituais apareciam para mim. Você acredita nisso? Eu poderia descrever uma série de coisas, de várias vezes. Eu não vim aqui descrever isso, que eu não vou dar ibope para o inimigo. Mas eu sei o que é batalha espiritual, como poucas pessoas sabem. Eu sei o que é. Eu sei o que é chegar na cidade e a principal potestade daquela cidade vir ao meu encontro para tentar me afrontar. Mas eu sei o que é também ver o triunfo de Jesus e da sua igreja.
Então vamos ler a Bíblia. Quero falar sobre influenciadores de cidade. Vamos ficar em pé. Você vai ficar sentado mais um pouco. Então a gente vai ficar em pé um pouquinho. É bem rápido, porque é só um versículo e nós vamos orar. São 8h09. Me estendi um pouco aqui antes de pregar, mas nós vamos direto agora. Salmo 2, versículo 8. Salmo 2,8 diz: Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor aumente a tua presença nesta casa. Que a glória Shekinah do Senhor venha sobre este lugar. Amado Espírito Santo, tu és muito bem-vindo, 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 bem-vindo. Fique à vontade em nosso meio e traga espírito de revelação e de sabedoria para cada um de nós. Senhor, leva todos os pensamentos agora cativos à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tira toda distração, todo engano e cessem todas as vozes do inferno agora. Todas as vozes dos demônios cessem agora em nome de Jesus. Toda a opressão caia por terra agora. Toda a depressão saia agora em nome de Jesus. E eu oro que o Espírito do Senhor ministre a tua palavra do teu jeito e da tua maneira, e para o louvor da tua glória. Eu oro com fé em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Pode sentar. Diga assim comigo: influenciadores de cidades. Sobre isso quero falar com você, porque o Senhor Deus quer levantar você para marcar a história da sua geração, com um poderoso avivamento gerado no céu e operado na sua cidade, nesse estado, através do Espírito Santo. Em outras palavras, o Senhor quer que você seja um agente de avivamento. Nosso chamado, ao meu ver, é para sermos agentes de avivamento dentro da igreja e conquistadores de cidade para Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Fala para o seu irmão assim: você precisa ser. Fala com coragem, você está na igreja cultuando ao Senhor. Você precisa ser agente de avivamento e transformação da cidade. Aleluia. Há uma promessa feita por Deus desde o início. Quando Deus chamou Abraão, Gênesis 12, verso 3, o chamado você conhece: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, de ti eu vou fazer uma grande nação. Mas no verso 3 ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Paulo vai falar sobre esse assunto, em Gálatas capítulo 3, ele diz: esse em ti está falando diretamente de Jesus Cristo. Mas no chamado de Abraão, há 4.000 anos atrás, Deus deixou claro: estou te chamando para formar uma nação sacerdotal a partir de você, mas a partir dessa nação eu vou enviar o Salvador, e nele todas as famílias da terra serão benditas. Eu posso ouvir um amém de quem crê nessa palavra? Sabe por quê? Que você precisa glorificar a Deus e entender que se a Bíblia está dizendo que em Jesus todas as famílias da terra seriam abençoadas, benditas, isso inclui todas as famílias da sua cidade. As famílias da sua cidade não estão destinadas ao inferno, elas estão destinadas a ser abençoadas em Cristo Jesus. E você lá
é o profeta de Deus, o agente de Deus, para levar a bênção do Senhor a essas famílias. Porque não há bênção de Deus longe de Jesus Cristo. Você concorda comigo? Não há felicidade longe de Jesus. Ou há? Felicidade verdadeira? Só em Jesus. Está comigo? A vontade de Deus, escute isso, a vontade de Deus é que todas as famílias da sua cidade se convertam e sejam salvas. Você crê nisso? Essa é a vontade de Deus para Sapiranga, para Porto Alegre, lá para Gramado, e assim seja qual for a sua cidade. Não é para um grupinho. Para com essa historinha que são poucos os que se salvam. Sabe o que a Bíblia diz desde o Velho Testamento? Uma é isso que eu já te mostrei. Mas vai comigo para o Salmo 22, verso 27. Salmo 22, verso 27. Sabe o que diz? Todas, fala comigo, todas as famílias das nações virão, se converterão e se prostrarão e adorarão o Senhor nosso Deus. Você crê na Bíblia ainda? Então leia esse versículo em voz alta comigo, se trouxe Bíblia aí. Ou então abre seu celular, leia esse texto. Ah, está ali, ó. Não quero essa versão não. Não usa aí não. Isso aí vai para outra versão, rapaz. Vai lá na NA. Vai lá, bota outra versão lá. Essa versão aí tem vezes que dá certo, tem vezes que na missa ele queima o negócio aí. Todas as famílias, pega essa versão. Todas as famílias das nações virão e se prostrarão e se converterão ao Senhor. Vou repetir de novo, tem uns corintianos aí que não querem. Aqui não é corintiano, eu já sei. É brincadeira. Vai comigo de novo. Achou a outra versão? Só tem a NVT. Rapaz, a NVT tem hora que está mais longe do original do que o Oriente do Ocidente. De novo, vamos lá? Todos vocês, 1, 2, 3, diga comigo. Todas as famílias das nações virão, se prostrarão e se converterão e adorarão o Senhor. Amém? Pode ser que está um pouquinho diferente da sua versão, mas essa é o que está escrito aí na palavra da verdade. E aí o Renato fez uma pesquisa com o pessoal, aí entendido, Wagner, outros em grego e hebraico, ele descobriu que a palavra todas significa todas mesmo. Todas as famílias virão, se prostrarão, se converterão ao Senhor. Sabe o que Jesus disse sobre a palavra? Pode passar o céu e a terra, suas palavras jamais passarão. Olha para mim. A palavra do Senhor, as promessas do Senhor se cumprirão no detalhe da vírgula. Você pode levantar sua mão e dizer: essa palavra se cumprirá no detalhe da vírgula. Agora, para que as famílias da sua cidade venham e se prostrem e se convertam e adorem ao Senhor, alguém tem que pregar para elas. E esse alguém é você e a sua igreja na sua cidade. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Amém? Sacode seu irmão assim e fala assim: você é um agente de salvação aonde você estiver. Você é um agente de salvação aonde você estiver e aonde Deus te levar. Não importa a sua profissão. O nosso chamado, presta atenção, pastores e líderes aqui, por favor. O nosso chamado é para influenciar as esferas da sociedade. Tem gente que diz que são 7 esferas, mas pode ter mais. Mas desde a educação, a economia, a política, o comércio, a indústria e assim por diante. Nosso chamado é para influenciar as esferas
todas elas. E ao influenciar as esferas sociais da nossa cidade, da nossa região e do estado e até mesmo da nação, e assim nós vamos deixar um legado de transformação e de fé para as próximas gerações. Posso ouvir o amém de quem está entendendo a palavra? Sua igreja precisa marcar presença no mundo corporativo, no mundo da comunicação, da economia, mas também da política. A partir da sua igreja, olhe todas as esferas da sua cidade e leve a sua igreja a marcar presença, a ser sal e luz lá. Não é teologia presencial, é teologia transformacional. Amém? É teologia que leva à transformação, que influencia, que faz a luz de Cristo brilhar. Amém? Então vamos lá. Eu vou te dar alguns casos para te inspirar. A partir de agora, eu quero te mostrar alguns exemplos de pessoas que ganharam cidades inteiras ou que influenciaram cidades inteiras. Eu gosto da ideia de influenciar. Porque quando você influencia, por exemplo, quando o Renato deu testemunho, não estava aqui, mas a esposa dele me falou um pouco, a esposa do pastor me falou um pouco da palavra dele. Quando ele compartilhou algumas coisas, é porque quando ele foi em Marília, de alguma forma, ele foi influenciado. E isso, depois ele foi fazer aquilo que influenciou. Então, se você influenciar pessoas, essas pessoas vão viver de acordo com a influência que elas receberão de você. Por isso que eu estou usando a palavra influenciar. Porque quando você influencia, você transforma. É influenciar para transformar. Diga amém. Então vamos lá. Primeiro homem que eu quero mostrar rapidamente, que ganhou uma cidade sem querer, foi o Jonas. Fala comigo, Jonas. Alguém já disse que o Jonas é o próprio sucesso do fracasso. E eu concordo com essa frase. Porque a primeira vez que o Senhor comissionou e disse, Jonas, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive. Nínive era uma capital, era a capital do Império Assírio. O Império Assírio foi um império ali que foi antes do Império Babilônico, naquela região do Iraque hoje, né? Conhecido bem, região de muito conflito. Ali depois do Império Assírio veio o Império, ali foi desde o Império Sumério e vai tendo alguns impérios, o Assírio, depois o Império Babilônico se levanta ali e ali o povo fica no cativeiro 70 anos, é bem conhecido essa região. Mas Jonas está vivendo ali há 800 anos antes de Cristo, 800 e pouquinho por aí. E Deus chega para ele e fala, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive. E eu quero que você pregue contra ela. Na verdade, Deus é estratégico. Deus nunca quis destruir Nínive. Deus queria dar uma oportunidade para que eles se converterem. E por isso ele estava enviando o profeta. E se você estudar Jonas, capítulo 1, de 1 a 3, tem essa palavra, vai. Mas o Jonas era bairrista, era nacionalista. O Jonas era muito bairrista e muito nacionalista. A gente tem que ter cuidado com isso, porque quando a gente é bairrista e nacionalista, a gente não aceita os outros. E mais, os ninivitas eram um povo inimigo ferrenho dos judeus. Eles eram malignos. Nós estávamos falando de algumas coisas que têm acontecido, e como o mundo espiritual às vezes é pesado aqui. Pois bem, Nínive dava um show de bola em tudo isso que vocês conhecem aí. Porque desde o Império Sumério, o que mais tinha ali era idolatria, feitiçaria, magia negra, tudo de ruim que você possa imaginar, tinha naquele povo ali. Além disso, eles eram terríveis. Eles pegavam seus inimigos, colocavam em gaiola, colocavam anzol no nariz. Eles eram terríveis. O exército do Assírio, um historiador já escreveu dizendo que onde eles passavam marchando, até o capim demorava a nascer, matava o capim. Assim era o exército de Senaqueribe lá na frente, era o exército da Síria lá na frente. Terrível. Agora presta atenção numa coisa. E porque Jonas conhecia toda a história, ele era um judeu nacionalista, ele decidiu o quê? Fugir. Deixa eu abrir um parênteses, contar uma história real.
Há vários anos atrás eu estava aqui em Buenos Aires, participando de um congresso internacional. Tinha um congresso da Aliança Batista Mundial e eu vim no congresso na época. E fui no centrão de Buenos Aires, lá no centro de convenções, foi muito legal. E eu estava num culto assim com as 8.000 pessoas, 10.000, aquele negócio lotado. O louvor acontecendo, uma banda norte-americana cantando um louvor lindo, maravilhoso. Tinha delegados de 200 nações. Se usa a palavra delegados, né? Os representantes que vão. 200 nações. Imagina. Foi um lugar que eu me senti, assim, pensando um pouquinho como vai ser o céu. Como as pessoas de todas as nações chegando na presença do Cordeiro. Mas estava lá. Ainda estava a maior louvor, a maior alabança lá. E de repente tinha duas senhorinhas, cabelo branco do meu lado. E eu estava com o meu crachá, o crachá de... Eles viram que eu era brasileiro por causa do crachá, elas viram. No meio do culto, no meio do louvor, olha o que é bairrismo. Para vocês verem o que é bairrismo dentro da igreja. A senhorinha olharam para mim e falaram assim, lá vocês têm o Pelé, mas nós temos aqui o Maradona, ele é bem melhor que Pelé. Eu peguei, arranhei meu portunhol e falei, eu não estou aqui para falar sobre la pelota, eu estou aqui para alabar a Jeová. Eu não estou aqui para falar sobre futebol. Estou aqui para adorar o Senhor. E elas calaram a boca. No meio do culto. Eu acho que Jonas era meio argentino. Desculpa. O Jonas, cara. Ele era bairrista. Olha lá, não vai ser um cara sendo bairrista como Rio Grandense que você é, não, gaúcho. Agora, presta atenção. O Jonas fala, vou nada. E ele compra uma passagem para Tarsis, sul da Espanha. Só que o navio zarpou e começou a andar, veio uma tempestade. A tempestade também não era para destruir Jonas. Era a misericórdia de Deus. O que Deus está fazendo? E você conhece a história. E Deus dá a chance do Jonas voltar. Deus prepara o peixe, Deus prepara tudo. E até aquilo que estava acontecendo ia ser um símbolo do que ia acontecer com Jesus, que ia morrer e ia ficar no seio da terra. O Jonas não sabia de nada disso. Mas Deus ia usar isso como um símbolo. Agora olha para cá, não deixa nada te dispersar. Olha para mim. O Jonas tem a segunda chance. E Deus disse, vai. E agora ele foi. E ele vai. Porque o grande interessado na salvação dos habitantes de Nínive era Deus. E a Bíblia diz, no capítulo 2, que a cidade de Nínive era tão grande que levava 3 dias para atravessar. Eu sei que alguns estudiosos dizem que era 120 mil habitantes. Eu discordo dessa compreensão. Sinceramente, eu discordo. Porque a minha cidade tem 240 mil habitantes. Se eu for caminhar de um lado a outro, eu faço em algumas horas. Mas eu sou daqueles que creem, que são outros que acreditam diferente, que Nínive tinha no mínimo 600 mil habitantes. Que na verdade 120 mil era o exército. E essa me parece que é a crença mais correta. E à medida que Jonas pregava, ele pregava sem misericórdia. E ele não tinha um esboço elaborado. Ele tinha uma frase. Um sermão de uma frase. E o sermão não tinha autoajuda. E o sermão não tinha uma mensagem de coach, senhores pastores. Porque hoje uma geração de pastores está muito mais influenciada pelos coaches do que pela Bíblia. E eu te provo que os coaches não têm nada a ver com Deus. Eles podem ter nome de cristão, mas eles são anticristianismo ou anticristo. No sentido, não do sentido escatológico, mas no sentido que estão pregando algo que não tem nada a ver com Cristo. Porque quando um coach começa a falar que algumas coisas, que eu não vou falar aqui do assunto, porque não é meu assunto, você compara com a Bíblia e não tem nenhuma base bíblica.
O Jonas não está pregando o evangelho light. O Jonas não está pregando o universalismo. O Jonas tem uma frase. Sabe qual era a frase? Vou traduzir, vou botar bem na linguagem popular para você entender. E aí, pessoal, moçada, 40 dias e o fogo vai cair na cabeça de vocês. Porque no português clássico é assim: 40 dias e Nínive será subvertida. Mas para você entender era 40 dias e o fogo vai cair na cabeça de vocês. Ei, pastor, quer um avivamento? Por favor, não barateie a mensagem do evangelho. Nenhum pastor que barateie a mensagem do evangelho vai viver avivamento. Acabamos de ouvir uma mensagem poderosa aqui, pastor Wagner, mas sem compromisso com a palavra da verdade, de pregar o evangelho genuíno, não haverá avivamento. O homem que promoveu o avivamento no deserto pregava duríssimo, foi João Batista. Aprende com ele como é que se promove o avivamento até no deserto, quanto mais na cidade. Porque ele ganhou e batizou em 3 anos mais de 120 mil pessoas. A média de batismo, diz Flávio Joséfo, era mais de 5 mil batismos por mês. Era mais de 150 batismos por dia. E com uma mensagem duríssima. Eu sei que não tem que ficar machucando ninguém, e eu não faço isso. Mas Jonas não barateou. Sabe o que aconteceu? Caiu o temor no coração da cidade. Caiu o temor no coração dos habitantes. E eles começaram a se converter, todo mundo começou a jejuar. O Jonas não mandou ele jejuar, o Jonas não mandou ele orar. O Jonas passou na rua, dizendo: 40 dias e o fogo vai cair, e essa cidade vai desaparecer, e vocês vão morrer. Essa foi a mensagem. E o Jonas acabou de pregar, saiu da cidade e ficou lá do alto da montanha. Ele queria ver um show pirotécnico. O fogo caindo. A notícia chegou no palácio. E a Bíblia diz que todos os habitantes, depois você dá uma olhada, eu estou no capítulo 3 todinho, especialmente os versos de 1 a 10. Quando Jonas anunciou isso, a Bíblia diz que desde o maior até o menor, do mais importante ao mais humilde, eles declararam um jejum, se vestiram de saco e cinza, colocaram cinza sobre a cabeça. Essa era uma ideia de demonstrar profunda tristeza. Quando o rei soube, ele saiu do trono, ele tirou as vestes reais. Olha o que acontece com esse rei. Ele sai do trono, ele tira as vestes reais, ele veste de pano de saco, ele coloca cinza sobre a cabeça e ele decretou um jejum. E o jejum só tinha uma base: nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos nos converter das nossas maldades, nós vamos nos converter dos nossos maus caminhos. E a frase era: quem sabe se Deus muda essa sentença? Porque Jonas disse: tem uma sentença de morte sobre vocês, 40 dias. Quem sabe? Só que o versículo 10 diz: quando Deus viu o que fizeram, e como deixaram os seus maus caminhos, e como Deus mudou a sentença de morte em bênção de vida, e não os destruiu como havia dito. Dá um amém no seu lugar. Tem um outro assunto sobre aqui, esses 40 dias, que é: a misericórdia tem limites. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Se você pensa que a misericórdia é sem limites, deixa eu te explicar. A misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas a misericórdia tem limites. Para a geração de Noé, Deus disse 120 anos. Para os amorreus, Deus falou com Abraão 400 anos. Para os ninivitas, Deus disse 40 dias. Isso não mudou. A graça é responsável e a misericórdia tem limite. Diga amém. E aí Jonas fica lá, contando. Se ele pegou, vamos imaginar que fosse como antigamente ainda, não até tão antigamente, até alguns anos atrás, as pessoas usavam folhinha. Lembra uma folhinha que botavam em cima da mesa, ou se colocavam na parede, e tinha umas que eram grandalhonas assim, enorme, então assim, dava assim uns 50 centímetros de tamanho, tinha mesmo. E você ia virando as páginas, tinha uma página para cada mês, e às vezes você pegava um pincel e ia riscando. Eu fico pensando que Jonas, cada dia ele fazia um xizinho. Tá.
Falta agora 10 dias. 5. Um dia, é amanhã. E chegou 40º dia e o fogo não caiu. Dá um glória a Deus. Só que o Jonas ficou bravo com Deus, mas muito bravo, pediu a morte, eu quero morrer, acabou. É por isso que eu me adiantei, ele ainda fala assim, por isso que eu me adiantei fugindo para Tarso. Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sei, por isso que eu queria ir. E Deus então falou, tá bom, Jonas, eu vou te dar uma lição. E Deus fez um arbusto crescer à noite. E Jonas ficou feliz, agora ele tinha uma barraca natural. Cobriu a cabeça dele, ele era meio careca, assim, tem alguns careca aí. Ele era meio careca assim, viu? Mas... E o que aconteceu? Estou pregando para você, rapaz. Estou pregando sua mensagem. Agora presta atenção. O Jonas dorme e Deus manda um vermezinho que come as folhas tudo. E ele naquele dia dormiu até mais tarde. E quando ele acorda, a careca estava queimada. E ele fica bravo de novo. E Deus disse, você teve pena do arbusto que você não plantou, você não fez crescer? Que numa noite cresceu, na outra os bichos destruíram. Não era para eu ter misericórdia dessa grande cidade. E Deus fala dos habitantes. E olha para mim. O grande interessado na salvação das pessoas da sua cidade é Deus. Quando Deus mandou Jonas, era para salvar a cidade. Era para que não houvesse destruição. Porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E deixa eu te falar, Jonas pregou sem dó, sem piedade, sem misericórdia. Mas Deus salvou. Porque Deus é bom. Agora tem uma coisa que eu quero te falar. É bem interessante que eu quero falar com você. Aí o livro de Jonas encerra sem pé, sem cabeça. Porque Jonas encerra assim. Ele bravo com Deus. Ele não fica consciente. E pedindo a morte de Deus. E assim encerra. Mas ele vai estar no céu. Deus é bom. Amém? E aí Jesus falou uma coisa. Jesus falou uma coisa. Em Mateus capítulo 12, verso 41, Jesus disse que no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra a geração que conviveu com Jesus na terra, a geração que comeu do pão multiplicado, dos peixes, a geração que teve seus enfermos curados, seus mortos ressuscitados, os leprosos limpos, a geração que teve os cegos que viram, a geração de Cafarnaum, de todas aquelas 10 cidades da região da Galileia, de Jerusalém, de todo Israel, a geração que conviveu com Jesus, vai ser julgada pelos ninivitas. Mateus 10, 12, 41 diz, no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração, está falando de geração dele, e a condenarão, porque eles se arrependeram dos seus pecados, quando ouviram a mensagem de Jonas. Eles se arrependeram. Olha o que está acontecendo, aquela galera toda foi para o céu. Esse cara ganhou uma cidade. Eu quero que os pastores lembrem disso. Quando for falar de um cara que ganhou a cidade, se você não lembrar Jonas, você não está sendo justo com ele. É o que aconteceu no Velho Testamento. E era uma cidade maior que Sapiranga. Você diz que tem 65 mil habitantes. 85 mil. Nínive era bem maior. E Jonas ganha a cidade. Porque Deus quer salvar essa cidade. Diga comigo, Deus quer salvar essa cidade. E Deus quer salvar esta geração. A igreja não está aqui para ser, como ele disse, mais um CNPJ. Eu digo assim, a igreja não está aqui para simplesmente, a igreja de um modo geral, para representar uma denominação. Quando eu cheguei em Marília, na minha posse, eu falei, a igreja tinha 116 pessoas.
Eu disse, eu não vou pregar a placa desta igreja. Eu não vou pregar sobre a denominação. Eu não vou defender a bandeira batista. Eu disse, a minha bandeira tem um nome, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Levante o nome de Jesus, o resto ele vai fazer. Foi ele quem disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Levante o nome dele lá na sua igreja, e as pessoas serão atraídas pelo Espírito Santo. Então experimentamos um crescimento. Eu falei para o pastor, quando veio a pandemia, nós estávamos com cerca de 9.000 pessoas. Aqueles 116 foram se multiplicando. Hoje nós não estamos com isso lá não, porque na pandemia uma galera vazou. Quem queria uma boa ali para ir embora, foi embora. Mas sabe o que eu digo? O melhor da nossa história está para acontecer. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Então Jonas ganhou uma cidade. Por que você acha que Deus colocou você na cidade onde você está? Por que você acha que Deus te deu a casa que Ele te deu? Para que a luz do céu possa brilhar na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua família, e para que você seja um agente de transformação. Amém? Mas o pastor está falando de um novo convertido que já trouxe uma família, gente que estava lá no outro lado, no lado das trevas, já trouxe para cá, para a luz, está lá na igreja. Eu quero te mostrar que uma nova convertida, um novo convertido pode ganhar uma cidade para Jesus. Vamos para o Novo Testamento? Rapidamente. Eu não vou ler, mas a projeção, se quiser, pode ir colocando. A mulher samaritana. Olha para a mulher samaritana. Essa mulher, ao contexto, você sabe, Jesus estava indo em direção a Galiléia e ele precisava passar por uma cidade chamada Sicá. E Jesus está cansado, porque nos dias de Jesus, esse trajeto entre a Galiléia e Jerusalém, ou Jerusalém e a Galiléia, que ele fez muitas vezes, era a pé. E essa distância aí, quando você vai a Israel, fica muito claro, em linha reta, 180 quilômetros. E na época tinha que fazer uma curva, porque tinha os samaritanos no meio, e normalmente os samaritanos não deixavam passar. Você tinha que sair da Judéia, Pérea, Galiléia. Isso dava mais de 200 quilômetros por causa dessa volta. E você tinha que atravessar o Jordão 2 vezes. Uma para Pérea e outra da Pérea para Galiléia. Agora, o que acontece? Ele está passando por Sicá e ele está cansado, e ele para ao lado do poço de Jacó. E vem a mulher samaritana tirar água e era meio-dia. Agora presta atenção, Jesus estava com seus 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos representam boa parte da igreja evangélica hoje. Esses 12 apóstolos deixaram Jesus ao lado do poço. E eles foram à cidade de Sicá comprar pães. Em outras palavras, eles foram no supermercado da época, ou na padaria da época. Se fosse hoje, era o supermercado. Mas na época, era o comércio, que vendia pães, frutas, cereais. Agora olha para cá e diz, vamos lá. A mulher vem tirar água e você sabe, Jesus começa um papo com ela, uma conversa com ela. Você conhece bem a Bíblia, você sabe o que o texto diz. Chega um momento, Jesus fala, vai dialogando com ela. Para puxar o papo, Jesus pediu água. E a resposta que vem é, como é que você, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se falavam com samaritano. Judeu era bairrista. E ainda é uma boa parte. Eu gosto muito de Israel, eu gosto dos judeus, e oro por eles, e abençoo eles. Mas eles eram bastante bairristas. Os religiosos, especialmente os religiosos. Um religioso, um fariseu, um escriba, jamais se dirigia a um samaritano. Aliás, se aqui estava indo um sacerdote ou um levita, e ele visse um samaritano vindo, ele mudava de calçada. Ele mudava de calçada até com os cobradores de impostos. Quanto mais com os samaritanos, que eles consideravam imundo. Agora, Jesus diz, não,
Se você soubesse quem está falando com você, você me pediria, eu te daria água viva. E a conversa vai rolando. E aí ela fica interessada. Porque Jesus prendeu a atenção dela. Quando ele disse que quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der vai fazer uma fonte, porque vai jorrar para a vida eterna. Ela disse, então me dá dessa água. Ele disse, tem uma condição. Chama o teu marido e vem aqui. E ela fala, não tenho marido. Aí Jesus olha para ela, e como Jesus se movia por revelação, ele olha para ela e diz, você falou a verdade, você já teve 5. E o 6º, que agora você está com ele, não é teu marido. Aquela mulher era o terror das mulheres da cidade. Mas quando ela passava, a mulherada olhava, lá vem a samaritana, segura o teu marido aí, porque ela toma. Ela tinha tido 5, estava no 6º, não era dela. E aí ela olha para Jesus e diz, vejo que tu és profeta. Nossos pais disseram que o lugar de adorar é nesse monte, o monte Gerizim, o outro monte estava em frente a ele. Nesses 2 montes. E o que você diz? Ela diz, desculpa, os judeus dizem que é em Jerusalém e os nossos pais dizem que é aqui. Era o lugar de sacrifício dos samaritanos. Faz até hoje. Mata um carneirinho lá, uma vez por ano. Tem um samaritano lá em Israel, no meio do país. Se for Israel conosco, você vai passar no território deles. Agora o que acontece? Jesus disse, não é aqui e nem é lá. É adoração em espírito e em verdade. O papo continua e a mulher diz, eu sei que o Messias virá. Eles também esperavam o Messias. E quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus olha para ela, e é a primeira vez que Jesus se revela a alguém, foi para uma mulher estrangeira, não era judia. Ele disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Quando ela ouve isso, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Sabe o que ela faz? Ela não leva água, ela larga um canto ao lado do poço, e ela vai correndo, e ela vai de casa em casa, e ela vai batendo palma, ela vai chamando e diz, preciso que vocês venham comigo, ver um homem que me disse tudo, ou seja, que revelou toda a minha vida, porventura não seria ele um Cristo? Daqui a um pouco ela volta, e uma multidão está com ela. Pastorzão, para com essa história que o teu membro tem que fazer um curso teológico para poder pregar o evangelho. Uma recém-convertida, ela não tinha nem 2 horas de convertido, ela arrasta uma multidão com ela. Ela ganhou uma cidade para Jesus. Sabe quem são os melhores ganhadores de almas? São os novos convertidos, porque eles ainda não viraram religiosos. O problema do religioso é que ele acha que já sabe. Ele entra numa adoração, ele nem quer receber. O pastor vai orar, ele já começa a orar junto, ele nem ouve a oração, porque afinal de contas ele já sabe a fórmula. E pior é quando alguns querem domesticar Deus. Não, se eu orar dessa forma, então Deus vem e faz. Se eu falar dessa forma, então Deus vem e faz. Deus não se deixa domesticar. E aí você vai virando evangélico. E há quantos anos você não ganha uma alma para Jesus? Nosso desafio lá no Atitude 333 é cada membro da igreja ganhar 3 pessoas agora nos próximos 3 meses. Nós estamos mobilizando todo mundo. E Wagner, e Renato, que eu conheço, e os pastores, você quer revitalizar as células? Quer fazer com que as células parem de ser grupo de convivência e voltem a ser uma célula evangelística? Faz uma Atitude 333, você vai ver o que vai acontecer. E para de falar comigo que aqui não dá certo porque é difícil. Quando eu vou em algum lugar que alguém diz que célula não dá certo porque é difícil, deixa eu falar uma coisa. Você está dizendo para mim que Deus não funciona aqui? Acabei de falar que eu peguei uma cidade espírita.
E ela foi transformada pelo Evangelho, está sendo transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Não existe cidade difícil. Existe pastor que não ora, que não tem estratégia certa. Não me leve a mal, mas essa é a verdade. Porque se você orar, o céu se manifesta. As maiores igrejas do mundo estão na Coreia. E quem se converteu lá não eram católicos. Nós aqui pregamos para católicos, na sua maioria. Quem se converteu lá era budista. Eles mudaram uma cultura budista milenar. Sabe por quê? Oração e evangelismo na prática. Dá um amém no seu lugar se você está comigo. E às vezes eu vou em alguns lugares, eu chego no Japão, já estive no Japão 17 vezes, por causa das nossas igrejas, eu acabo indo muito ao Japão. E se Deus quiser, em janeiro vou de novo, a 18ª vez. Eu vou lá revitalizar a igreja, falar uma série de coisas. Eu ouço muito isso no Japão. Eu vou dizer a resposta que eu dei lá no Japão para os meus pastores de lá e os meus líderes de lá. 2 coisas que me deixaram muito irritada lá e o que eu escuto no Brasil também. Não, aqui a gente não dá certo porque a gente não tem tempo. Um dia eu estava ensinando sobre célula e discipulado lá no Japão. Ainda bem que era lá. Aqui no Rio Grande do Sul essas coisas não acontecem. Que tudo é gente boa, buena gente, né? E aí o que acontece? E eles começaram a falar, aqui não dá certo porque a gente trabalha, pastor. Eu olhei para ele, me subiu uma ira santa, eu me segurei. Eu falei, está dizendo que nossos irmãos lá do Brasil, de São Paulo, capital, que levanta 4 horas da manhã para pegar um metrô, e que roda, pega metrô, pega ônibus, leva 2 horas para chegar no trabalho, e que faz uma série de coisas, você está dizendo que eles são malandros? E voltam depois e vão dirigir célula, e vão fazer discipulado, e vão ganhar as almas para Jesus. Está dizendo que eles são malandros? Está dizendo que os membros da minha igreja lá é gente que não trabalha? Não diga que não dá certo porque a gente trabalha muito. É que você não entendeu o que significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O dia que você entender que Jesus disse que é preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas vão dar certo. Amém? E para a segunda coisa, não, esse método não funciona aqui, eu falo, então me apresente um método que você conhece, já testou e funciona. E aí cala a boca porque os caras não têm outro método. Não tem. Você conhece outro método? Se você me mostrar um método que funciona melhor, eu vou com você, eu mergulho, eu chapo com você. Agora a mulher samaritana, ela só sabia dizer, eu conheço um homem que revelou toda a minha vida. Ele é o Cristo. Ou porventura você é o Cristo. E aí eles pedem, Jesus fica 2, 3 dias ali. E a cidade toda é salva. Uma cidade salva. A partir de uma pecadora convertida. Todo mundo discriminava a mulher. E de repente ela se torna agente de salvação para toda a cidade. Dá um glória a Jesus aí no seu lugar. O maior pecador da sua cidade pode se tornar o maior evangelista da sua igreja. Levanta a mão e diga isso. O maior pecador da minha cidade vai se tornar o maior evangelista da minha igreja. Diga aleluia. Às vezes você olha e já fala assim, esse cara não tem jeito. Não é isso que Jesus queria. Jesus queria que você apontasse o dedo e falasse assim, esse cara tem jeito. O pastor ele tem umas histórias tão interessantes. Ele disse que um dia ele estava passando na porta de uma boate, estava em inglês, o nome da boate em Santarém era Morte Eterna. Ele para o carro, ele fica revoltado com a situação, e ele olha para a Andréia e fala, você concorda comigo em fé? E ela disse, eu concordo, vamos orar. E ele estende a mão e começa a dizer, essa boate vai fechar, eu não aceito na minha cidade esse nome Morte Eterna, aqui vai ser Vida Eterna.
E ele vai viajar depois para a Itália e volta um mês depois. E quando ele chega, um dos pastores vem correndo e fala: você sabe quem que está frequentando a igreja? Ele falou: não sei, eu estava fora. Ele falou: o dono da boate Morte Eterna. E depois ele tirou e coloca o Eternal Life, vida eterna. E colocou um outro comércio lá. Eu sou amigo dessa pessoa que era o dono da boate. Hoje ele mora aqui em Santa Catarina. Dá um amém no seu lugar. Então, em vez de você falar e reclamar, aponta o dedo e declara a palavra profética. Você aguenta mais um pouquinho? Segura as pontas mais um pouquinho? Então, levanta a pessoa lá com uma mulher samaritana. Eu gosto de pensar que Jesus curou aquele louco, varrido, maluco lá. Maluco não é do jovem, tá? O cara tinha uma legião de demônios. O cara morava no sepulcro. O cara andava despido. O cara nenhuma corrente segurava. E Jesus vai lá, o gadareno. E quando Jesus cura o gadareno, ele quer seguir Jesus. Eu quero ir com você, Jesus. E Jesus deu 10 cidades para o cara evangelizar. Fala comigo, 10 cidades. Ele, cara, é liberto. Se senta aos pés de Jesus. Houve 1 hora de ensinamento ali. Ou pouco mais e pouco menos. O juízo normal. Tudo voltou à normalidade. Ele quer ir com Jesus, quer entrar no barco. Jesus disse: não. Vai e conta para os teus como Deus usou de misericórdia com você. E aí o texto diz, sabe o quê? Que ele foi por Decápolis, testemunhando. Decápolis significa 10 cidades da Galileia. Está 5 mais 5 mais 5, 10. Ele vai por Decápolis e ele vai testemunhando o que Deus fez com ele. Tinha acabado de ser liberto, vira missionário. Ah, mas pastor, e a capacitação teológica? Eu não estou falando que ele virou pastor, estou falando que ele virou missionário. Aí você se vira com a questão da capacitação teológica. Porque quanto mais teólogo você tiver dentro da tua igreja, menos gente você vai ganhar para Jesus. Quem está falando isso para você é um cara que tem 10 anos de estudos teológicos. Tem 10 anos. Eu fiquei 4 anos no bacharel em teologia, fiquei 3 anos estudando no mestrado e eu fiquei 3 anos no doutorado. Então não sou um leigo que está falando para você. É que isso tem que ser colocado aos pés da cruz. Mas não deixe os novos perder o fogo. Enquanto eles estão novos, cheios de fogo. Pastor, quer um conselho? Não deixe os novos serem contaminados pelos velhos que estão lá. Eu não estou falando velho na idade, velho de igreja que perderam a chama do Espírito e estão vivendo o cristianismo de apenas cumprir a agenda de fim de semana. Amém? Quantos de vocês me dão mais 10 minutinhos de joelho? Levanta a mão, blá, blá, blá. Eu tenho uns 200 minutos aí, portanto, de mão levantada aí. Só mais um pouquinho. Um pouquinho, um pocão. Vamos lá? Eu vim lá de Marília. Então, estou te honrando. Eu tive uma semana puxadíssima de segunda a sexta. Trabalhando e atendendo no escritório o dia todo. Chegando cedo no escritório. Saindo às 19 horas, 19h30. Ontem eu saí, foram 2 dias. Cheguei 8, saí 19. Sem voltar em casa. E fui em casa, tomei um banho e fui para a vigília. E saí da vigília 1 hora da manhã. E 7 e pouco da manhã eu estava na igreja hoje, dando o meu grupo de discipulado com os homens, que eu tenho um grupo no sábado. E eu saí da igreja 10 horas, corri para o aeroporto. E estou direto aqui. Então eu sei também da tua rotina. Se você está cansado, eu não estou não, porque jovem é outro papo. Bem rápido, deixa eu te passar mais alguns exemplos e nós vamos orar junto. E você vai sair daqui hoje com a missão de ganhar a sua cidade.
Você não é pastor da sua denominação naquela cidade. Você é o profeta de Deus naquela cidade. É o homem ou a mulher que Deus levantou para esse tempo, para transformar a sua cidade nesta geração. Quero olhar um pouquinho para os primeiros discípulos. Vamos rapidamente olhar para eles. Vamos olhar para os discípulos. No princípio, quando veio o Pentecostes, eles eram 120, cerca de 120 diz Atos capítulo 1, versos 14 e 15. No dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, como você já ouviu hoje aqui à tarde, naquele dia eles ganharam cerca de 3.000 pessoas para Jesus Cristo, que foram batizados, se mantiveram na comunhão, e você conhece a história. Mas, no capítulo 4, verso 4, vai dizer para a gente que com a cura do coxo, que Pedro realizou, Pedro e João lá no capítulo 3, narrada no capítulo 3 de 1 em diante, quando aquele coxo foi curado, o capítulo 4 vai dizer que como resultado daquela cura, o número de convertidos subiu para 5.000 homens, está escrito lá, 5.000 homens. Se estiver falando só de homens, então a igreja aí já estava para lá de 10.000 pessoas, porque naquela época não se contava as mulheres, naquela época, tá? Não se contava as mulheres, mas se contava os homens de 20 anos para cima. Então o número vai para 5.000 homens, está em Atos 4:4. Mas eu quero ir para Atos 5, 26 a 29. Porque Atos 5, 26 a 29 é uma palavra dos fariseus. Eles prenderam os apóstolos, o anjo do Senhor foi lá e soltou, e mandou que eles voltassem a pregar, e os apóstolos foram para o pátio do templo, estavam lá pregando, eles chamam os apóstolos de volta, e eles começam a dizer assim: nós ordenamos que nós proibimos vocês de pregar esse nome aqui na cidade, e vocês encheram toda esta cidade com esta mensagem. Os ímpios estavam dizendo: vocês encheram Jerusalém com a mensagem do Evangelho de Jesus. Como é que eles fizeram isso? Como é que eles encheram Jerusalém? Detalhe, naquela época Jerusalém tinha cerca de 200.000 habitantes. Ou até um pouquinho mais, 200.000. Como é que eles encheram? Em poucos dias, em pouco tempo. Fala comigo assim: eles multiplicaram? Não, você está adorando ao Deus vivo, por favor. Se você estivesse gritando um gol do Grêmio, você gritava alto, ou do Colorado. Por favor, você está adorando ao Deus vivo. Deixa eu te dar uma dica: no dia do juízo, ou melhor, no dia do tribunal de Cristo, o teu time não vai poder fazer nada por você, não. Mas Jesus vai. Ele te espera no fim da linha de braços abertos. Então, culto é um ensaio para o céu. Então, ensaia à direita para se acostumando com a adoração na eternidade. Amém ou não? Aí melhorou. Aí vocês começaram a falar como adoradores de Jesus. Fala comigo: o que fez eles encher Jerusalém em poucos dias? Diga comigo: eles multiplicaram os dias de culto. Coloca lá a projeção, Atos 5:42. Agora olha para eles: multiplicaram algumas coisas. Diga comigo: multiplicaram os dias de culto. Multiplicaram o número de pregadores. E pregavam apenas a Jesus. Atos capítulo 5, verso 42. Olha para cá. Todos os dias, diz o texto, todos os dias, diga todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Então não é que tinha muita gente com o microfone na mão, é que as pessoas iam no culto e eram treinadas por Pedro e os apóstolos, e em cada casa havia uma pequena reunião. Um pequeno grupo, uma célula, uma coinonia, sei lá, chama do que você quiser. Mas o importante é que o Evangelho era pregado em cada casa. Todos os dias, diga comigo, todos os dias. Os judeus pregavam só no sábado.
Mas a igreja agora quebra um paradigma. Ela não está pregando só no sábado. Ela prega de sábado a sábado, de domingo a domingo. Ela, do mesmo jeito que ela faz no sábado, faz no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Porque todos os dias são todos os dias. Está escrito aí. Todos os... Aonde? No templo eles não podiam entrar. Lá eram só os fariseus e escribas. Quando você lê no templo, sabe o que isso significa? No pátio do templo. O máximo que eles podiam ir era até o pátio do templo. E de lá eles foram expulsos e presos muitas vezes, como Pedro estava pregando lá. Então lá nem podia ficar, era só no pátio. E o pátio é uma área aberta que está lá até hoje no centro de Jerusalém, onde tem aquelas mesquitas. É no pátio. Agora, de casa em casa, todas as pessoas se tornaram pregadores. Todos, em cada casa. Agora um judeu, para ouvir o evangelho, não precisava ir lá no centro. Ele ia na casa do vizinho, do mecânico, do jornalista, do pintor, do professor, enfim, de qualquer profissão. Quer ver essa igreja multiplicar? Multiplica os dias de culto. Fala assim comigo: todos os dias é dia de pregar o evangelho. Vamos acabar com esse formalismo que o evangelho se acostuma com 2 dias, quarta e domingo. Diga comigo de novo: todos os dias, de casa em casa. E leia assim: em todas as casas. E aí o que acontece? Não cessava de ensinar. Agora olha para mim. Pedro não podia estar em todas as casas. Ele podia estar em uma. Mas todos os outros podiam compartilhar. Você não precisa ser bom de Bíblia, mas diga o que Jesus fez por você. Agora escute isso. Foi assim que eles encheram Jerusalém. Foi assim que eles ganharam metade de Jerusalém para Jesus em pouco tempo. Os estudiosos dizem que metade da cidade se converteu. Todos os dias. Todas as pessoas pregando. Fala assim comigo: cada casa, uma igreja. Cada membro, um ministro de Cristo. E quando isso acontece, acontece a multiplicação de discípulos, células e igrejas. Atos 6, 1 diz assim: naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos. Atos 6, versículo 7. Naqueles dias, multiplicando muito o número de discípulos. E depois Lucas, que é o autor de Atos, ele não vai mais falar de multiplicação de discípulos, ele vai falar de multiplicação de igrejas. Amém? No poder do Espírito Santo, usando as ferramentas corretas, os métodos corretos, é possível ganhar a cidade hoje, nesta geração, para Jesus. Nós não temos o direito de transferir para a próxima geração a transformação da nossa cidade. Está nas nossas mãos. Nós vamos orar e buscar o poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus, operar sinais e maravilhas e fazer o que tem que ser feito e deixar um legado de uma cidade transformada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Só mais 3 exemplos e a gente passa a régua. Combinado? Tá comigo? Aí você vai para casa, vai descansar e a gente se vê amanhã. Agora, diga assim: Felipe. Fala bonito. Felipe. Felipe ganhou uma outra cidade, a cidade de Samaria, para Jesus. Samaria, lá no período de Roboão, a nação foi dividida. E Samaria era a capital de Israel, o reino do norte. Mas depois, no ano 730, Sargão II, rei da Assíria, veio lá, invadiu, destruiu tudo, levou os judeus para outras nações, trouxe outros povos para morar ali e obrigou mulheres judias a se casar com homens estrangeiros, homens judeus a se casar com mulheres gentias e misturou tudo. Por isso que eles passaram a ser chamados também de samaritanos.
Agora, como você sabe, o judeu nos falava com o samaritano, mas Atos 5, por favor, projeção, de 5 a 8. Atos 5, de 5 a 8. Filipe não era apóstolo, não era pastor. Filipe foi um dos 7 de Atos 6, foi escolhido para ser o que mesmo? Para ser o que mesmo? Olha como a gente aprende errado a Bíblia, né? Eu queria só fazer essa pegadinha com vocês. 2 falaram timidamente diáconos. Sabia que a palavra diácono não aparece aí? Pode pegar, eu te desafio a pegar o grego, não o português, que foi escrito em grego, e achar a palavra diácono em Atos 6. Diácono aparece lá em Timóteo, quando vai falar dos pastores do diácono. Sabe para que Filipe e os outros 6 foram eleitos? Para cuidar da ação social. Em outras palavras, distribuir cesta básica, cuidar das viúvas que estavam sendo abandonadas, mas distribuir alimentos. 2 desses 7 se destacaram, foi Estevão e Filipe. Sabe o que Filipe faz? Ele vai até Samaria, Atos 5, de 5 a 8, e ele começa a pregar. E aí olha para mim, eu sei que vocês falam, e eu respeito o que vocês falam, mas eu quero falar uma coisa para você. Olha bem para mim, para Deus transformar uma cidade, olha para mim, para Deus transformar uma cidade, Ele não precisa de uma multidão. Para Deus transformar Gramado, Deus transformar Sapiranga, a região de Porto Alegre que você está, Deus não precisa de uma multidão. Se tiver uma multidão, melhor, infinitamente melhor. Mas Deus não precisa. Deus só precisa de um homem ou de uma mulher no poder do Espírito Santo. Porque Filipe chegou na cidade que tinha sido uma capital no passado. E ele chega em Samaria, uma cidade importante, a mais importante cidade dos samaritanos. Sabe que o texto... Cadê o texto? Não bota minha foto não, tá feia. Bota o texto bíblico que é lindo, bonito, maravilhoso. Atos 5, projeção, de 5 a 8. E ele começa a pregar. Ele começa a pregar. Não é feio não, é brincadeira. Só para você entender. Ele começa a pregar. Sabe o que o texto vai dizer? Imagina, judeu não falava com samaritano. Mas chega um judeuzão lá cheio do Espírito Santo. Que valoriza as pessoas. Que ama as pessoas, que ministrava cura para as pessoas, que libertava as pessoas dos demônios. Filipe chegou na cidade e botou os demônios para correr. Eu acho que eu não estou pregando para uma igreja, não é possível. Vou repetir. Filipe chegou na cidade e ele sozinho botou os demônios para correr. Porque o texto diz para nós que as multidões, está no plural, multidões, unânimes, davam ouvidos, ouvia com prazer o que Filipe dizia, porque eles viam os paralíticos andar, os coxos andar, os enfermos serem curados, e eles viam, sabe o que? Os demônios saírem gritando. Eu não estou criando nada, os demônios saíam gritando. Então para de ficar com medo de demônios. Se você estiver no poder do Espírito Santo, onde você chegar, eles vão sair gritando. Foi assim em Samaria, quando Filipe chegou lá. Sabe o que a Bíblia conclui no verso 8? Vocês não conseguiram ir, né? Mas sabe o que a Bíblia vai dizer no verso 8? Que houve grande alegria naquela cidade. A sua igreja tem que promover alegria na cidade. Levante sua mão e diga: minha igreja tem que promover alegria na minha cidade. A igreja precisa ser conhecida por aquilo que ela faz.
pela cura, pela libertação. É claro que entra toda a área social, mas chega da igreja ser conhecida por aquilo que ela proíbe. Chega da igreja ser conhecida por usos e costumes. Ela tem que ser conhecida pelo poder do Espírito Santo na vida dela, libertando, curando, restaurando, transformando e abençoando as pessoas. Agora os samaritanos estão felizes da vida. A cidade foi salva. Foi restaurada. Pela influência de um homem, no poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. Por fim, e não menos importante, só os 2 últimos exemplos. O apóstolo Pedro. Você conhece a história? Ele teve que sair de Jerusalém quando ele foi preso, ia ser morto. Ele tem que fugir um pouco e ele está na cidade chamada Lida. Atos 9, de 32 a 35. Está numa cidade chamada Lida. E tem um cara lá, enfermo há 8 anos, chamado Enéas. Todo mundo sabe. Se eu falar assim, meu nome é Enéas, quem lembra disso? Você entregou sua idade, acabou de entregar. Então, todo mundo lembra, meu nome é Enéas. O Pedro chega lá, tem um cara chamado Enéas, paralítico. E Pedro está lá falando, ele olha para ele e só diz assim: Enéas, levanta dessa cama, Jesus Cristo te cura. E o Enéas levanta completamente curado. Sabe o que a Bíblia diz? Está escrito, literal, não estou inventando. Todos os habitantes de Lida se converteram a Jesus. Aí o Pedro, ele fica lá um pouco e morre uma discípula chamada Dorcas, lá na cidade de Jope. E o pessoal pega o corpo da Dorcas, bota no andar de cima da casa e não enterra não, e manda chamar Pedro, que estava em Lida. E Pedro vai lá, atende o chamado. Quando chega lá, as viúvas dizem: olha lá a defunta, é problema seu agora, vai lá, resolve. Não foi assim que elas falaram, mas elas estavam chorando, dizendo: nós não gostaríamos que ela fosse agora. E mostrando o que ela fazia. Pedro se ajoelha, ora, levanta e fala: Dorcas, em nome de Jesus, levanta. Ela estava morta há horas, deu tempo de buscar o Pedro lá na outra cidade, várias horas. Ele vem e ele ressuscita Dorcas. O texto diz que se tornou conhecido de toda Jope, e muitos habitantes daquela cidade se converteram a Jesus Cristo. Os sinais acompanham os que creem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga de novo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa, Ele faz as mesmas coisas hoje, os mesmos sinais, os mesmos milagres, as mesmas maravilhas hoje. O apóstolo Paulo chega em Éfeso, uma cidade muito grande, com mais de 300 mil habitantes, Atos 19. E sabe o que ele faz? Primeira coisa, ele encontra 12 discípulos que só conheciam o batismo de João Batista, 12 homens. E a primeira pergunta do Pedro foi: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles dizem: não, nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Aí os caras eram batistas reformados. Deixa eu acordar você com a piadinha batista. Pode acordar você com a piadinha. Eu posso falar porque eu sou batista, eu vou acordar vocês com a piadinha batista. Tem uns caras que são tão batistas, que eles não trocam a lâmpada para não ter que levantar a mão. Agora tem outros que eram bem pior ainda. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e da terceira pessoa da Trindade. Com medo de falar o nome do Espírito Santo. São piadinhas que se conta por aí. Vocês devem ter ouvido elas. Brincadeira, os batistas não estão buscando o Espírito Santo agora. Glória a Deus. Agora presta atenção, por que essa igreja cresceu tanto? Você pegou a dica? Paulo começa a perguntar: você receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nós nem sabemos.
Paulo prega o evangelho, apresenta Jesus, batiza os caras na água, houve rebatismo ali, já tinha sido batizado, agora batiza de novo. Em seguida Paulo impôs as mãos e os caras foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar e falar em outras línguas ali. E aí a igreja começa com 12 caras, 12 homens cheios do Espírito Santo. Dentro de pouco tempo, eles tinham ganho metade da cidade para Jesus. O maior avivamento do Novo Testamento possivelmente não foi Jerusalém, foi Éfeso. Sabe por quê? Começou com o Espírito Santo. Eu queria encerrar e para orar com você. Eu só passei aqui rápido, mas quero orar com você. Tem uma série de vídeos que você pode depois assistir aí na internet, com certeza, no YouTube, em algum lugar, chama Transformações. Eu queria só citar esse caso. A Guatemala que está aí, que está com problemas políticos lá, por causa do governo lá. Tem uma cidade da Guatemala chamada, o pessoal do louvor pode vir, tá? Tem uma cidade da Guatemala chamada Almolonga, uma pequena cidade, que na época tinha 22 mil habitantes. Era uma cidade idólatra, tinha 4 delegacias, muitos problemas de alcoolismo, e era muito normal ver as pessoas na segunda-feira pela manhã, os homens caídos na calçada, alcoolizados. E a polícia tinha muito problema. E a terra não estava produzindo o que eles esperavam. A terra estava estéril em muitos lugares. Por quê? Porque tinha um ídolo que eles tinham trazido da Espanha, que era um deus daquela cidade, que era adorado naquela cidade. E todo mundo seguia aquilo. Mas as igrejas começaram a orar. E um pastor chamado Mariano, em português seria Mariano Ricardo, mas em espanhol Riscache. Esse homem começou a orar com a sua igreja. Ele sofreu muitas perseguições, a ponto de um dia eles pegarem um revólver, colocar na boca dele e apertar o gatilho, mas não saiu o projétil. E aí uma mulher estava muito enferma, na verdade estava morrendo, e eles chamaram ele lá, desafiaram ele a orar para aquela mulher que tinha acabado de morrer quando ele chegou. E ele estava debaixo de ameaça. E ele entra no quarto e ele ora, e a mulher ressuscita. Então começou um processo de avivamento naquele dia, com a ressurreição daquela mulher. Ele hoje é conhecido como Apóstolo Mariano. Se você quiser, pode ligar para ele, pode entrar em contato com ele. Ele continua pastoreando na mesma igreja. Eu não sei se tem algum pastor aqui que conhece ele. Mas sabe o que acontece? Dos 22 mil, 18 mil pessoas se converteram a Jesus. Sabe o que aconteceu? As 4 delegacias fecharam, não tinha mais o que fazer. Porque quando eu falo de influência e quando o evangelho entra e transforma, cristão nascido de novo não dá trabalho para a polícia. Cristão nascido de novo não se corrompe e não se deixa corromper e não corrompe ninguém. Onde o evangelho entra, a cidade tem que ser transformada. Mas lá em Almolonga teve coisa maior ainda. O evangelho curou a terra. O poder de Jesus curou a terra. Eles produziam 4 caminhões de verdura por semana. Em seguida eles passaram a produzir entre 48 e 50 caminhões de verdura por semana. E os legumes se tornaram muito grandes. Cenouras que passavam desse tamanho. Cabeça de repolho que chegava a 10, 12 quilos. Até os técnicos israelenses vieram ver que tipo de insumo ou de adubo eles estavam usando para ter tanta produção. E chegaram eles viram jogando água com a mão. Sabe o que aconteceu? Jesus sarou a terra. Fique em pé no seu lugar.